Olá, prezado aluno, sou professora Márcia Bastos, vou estar com vocês na disciplina de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional no curso Gestão de Recursos Humanos. Vamos iniciar hoje a unidade 1. Então, qual será o assunto que a gente vai trabalhar na unidade 1? Vamos para o slide. Na unidade 1, nós iremos trabalhar acidente de trabalho, comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT, ato inseguro e condição insegura e riscos ambientais. Pois bem, vamos falar um pouco sobre os acidentes no trabalho. Infelizmente, ainda é um número muito alto a quantidade de acidentes que ocorrem todos os dias com o nosso trabalhador no seu local de trabalho. E é por conta desses índices tão altos que as empresas precisam investir bastante na sua gestão da segurança, criando procedimentos e utilizando ferramentas que possibilitem diminuir a quantidade desses acidentes e também das doenças ocupacionais. É importante a gente trabalhar sobre acidente de trabalho o conceito legal do que é caracterizado como acidente de trabalho. Esse conceito nós iremos encontrar na Lei 8.213 de 1991 da Previdência Social, que diz que o acidente de trabalho é aquele que ocorre com o segurado no exercício da sua atividade a serviço da empresa e que essa situação, que essa ocorrência venha ocasionar para ele uma perturbação mental funcional, que impossibilite, mesmo que permanentemente ou temporariamente, ou que cause mesmo o óbito do trabalhador, impossibilitando ele a desenvolver suas atividades de trabalho. É importante também que a gente fale sobre as consequências dos acidentes de trabalho. Então, conhecendo o conceito legal do que é caracterizado como acidente de trabalho e também trabalhando algumas nomenclaturas, como os tipos de acidente, que vocês também vão encontrar na mesma legislação, na Lei 8.213 de 91, que define, que classifica os acidentes como sendo o acidente típico, que é aquele que ocorre com o trabalhador ao desenvolver sua atividade, por isso que o nome é acidente típico, porque típico da função dele. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine um trabalhador que tem como atividade ser soldador. Ao desenvolver sua atividade de solda, com o processo de solda, ele recebeu uma queimadura no braço devido a uma fagulha, uma centelha da solda. Esse acidente vai ser classificado como um acidente típico da função de soldador. Temos um outro tipo de acidente, que é o acidente de trajeto, que tem a ver com o percurso, que é o percurso da residência do trabalhador até o local de trabalho, do local de trabalho até a residência. Se ocorrer qualquer situação com esse trabalhador, vai ser considerado equiparado a um acidente de trajeto. E temos também as doenças. As doenças, elas podem ser definidas em dois tipos: a doença ocupacional, doença do trabalho, e a doença profissional. Qual a diferença entre elas? A doença ocupacional é aquela que tem a ver com as condições do ambiente, condições especiais em que o trabalho está sendo desenvolvido. E a doença profissional tem a ver com a profissão, tem a contribuição direta peculiar da atividade daquele profissional. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Na doença profissional, que tem a ver diretamente com a profissão do trabalhador, imagine que esse trabalhador apareceu com sintomas de uma doença conhecida como saturnismo, que é uma doença devido à intoxicação pela presença do chumbo, a exposição ao chumbo. Então, ao se conversar com aquele trabalhador, percebeu-se que ele trabalhava numa indústria, onde fabricava bateria de carros e ele manipulava a substância chumbo. Então, tem a ver com a condição peculiar da atividade dele, tem relação direta com a atividade daquele profissional. Então, por isso, vai ser enquadrado como doença profissional. E a doença ocupacional tem a ver com as condições em que o trabalho é desenvolvido. Então, será que aquele trabalho está sendo desenvolvido da forma correta? Vamos dar um exemplo. Imagine um trabalhador que passa o dia em frente ao computador, ele é digitador. Então, a ferramenta de trabalho dele é o computador, ele passa o dia lá
em frente ao computador e devido ao ritmo de trabalho dele, a jornada prolongada, excessiva de trabalho, as condições em que ele está desenvolvendo aquela atividade, como por exemplo, ele não faz pausas, ele não faz não levanta, faz um alongamento, uma ginástica laboral para não ficar tanto tempo naquela mesma posição. A mobília dele não é adequada, então a cadeira não é ajustável ao biotipo dele, ele não tem apoio para os punhos, para os braços. Então tudo isso favoreceu, deu condições para que aquele trabalhador tivesse, por exemplo, uma tendinite. Então essa tendinite vai ser enquadrada como sendo uma doença ocupacional. É importante a gente reforçar que tanto a doença profissional quanto a doença ocupacional, existe uma listagem da Previdência Social em que, na dúvida, se a gente não está na dúvida se vai puxar para uma doença ocupacional ou para uma doença profissional, a gente simplesmente vai na lista da Previdência Social e vê aquela doença onde ela vai ser enquadrada. Pois bem, após trabalhar os conceitos, os tipos de acidentes, a gente já viu o conceito legal de acidente de trabalho, os tipos, como os acidentes são classificados, é importante a gente agora trabalhar as consequências, né? Um acidente do trabalho, ele traz diversas consequências. Podemos dividir essas consequências em 3 esferas. Quais seriam essas esferas? Consequências para a empresa, consequências para o trabalhador e consequências para a sociedade. Vamos citar algumas dessas consequências, tá? Consequências para a empresa, para o empregador. Primeiro, quando ocorre um acidente, a primeira coisa, o que vai acontecer como consequência para a empresa? Parar a produção. Então, imagine, se o acidente acabou de acontecer, a primeira coisa que vai fazer é parar a produção. Vocês sabem que setores produtivos, tem alguns setores produtivos que cada minuto parado são cifras e mais cifras que estão se perdendo, né? Então, o custo do setor produtivo parado, ele é alto. Então, já é a primeira consequência após o acidente de trabalho. Uma outra consequência, os trabalhadores que presenciaram aquele acidente por um bom tempo, eles não vão conseguir trabalhar da mesma forma, produzir da mesma forma. Isso é o que a gente chama de comoção coletiva. Então, as pessoas que presenciaram aquela situação por um bom tempo, eles não vão conseguir produzir da mesma forma. Isso traz prejuízo para a empresa? Traz também. Além do que, a empresa ela vai ter que arcar com aquele funcionário até o 15º dia, sem descontar nada, porque ele vai estar de licença devido ao acidente, né, do atestado médico. Então, até o 15º dia, quem vai arcar com tudo isso é a empresa, tá? Só a partir do 16º dia que ele vai pleitear aí da entrada na Previdência Social num benefício, como o auxílio-doença. Outra situação também, que, como consequência para a empresa, seria a imagem da empresa. Nenhuma empresa quer ser vista como uma empresa que mutila, adoece, né, e acidenta trabalhadores. Isso, para a imagem dela, não é nada positivo. Então, perante o mercado, o próprio consumidor, quando fica sabendo dessa informação, poxa, a empresa tal, ela acidenta muitos trabalhadores, naturalmente eles começam, de uma certa forma, a boicotar aquele produto. E isso é uma consequência também para a empresa. E também temos a questão das indenizações, dos processos trabalhistas, das multas e das penalidades que aquela empresa pode sofrer devido a esses acidentes, tá? Agora vamos falar um pouco também das consequências para o trabalhador. Esse é o que mais sofre, né? Então o trabalhador ele pode ter consequências como lesões. Essas lesões elas podem ser temporárias, mas também podem ser permanentes e daí ele ter sequelas, os traumas. Alguns trabalhadores após o acidente eles não conseguem mais ser inseridos novamente no mercado de trabalho. Então entra um outro ponto que é a questão da marginalização, a diminuição do poder aquisitivo, né? Se ele tiver se acidentar e tiver uma situação em que ele vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez, por mais que ele receba essa aposentadoria, o valor não é o mesmo valor, financeiramente falando, dele sendo um trabalhador ativamente trabalhando, né? Então, também é uma consequência para o trabalhador, certo? E também é importante a gente tratar das consequências para a sociedade. Só para que vocês tenham ideia, em 2008, a Previdência Social gastou com benefícios como auxílio-acidente, auxílio-doença, aposentadoria especial por invalidez, em torno de 8 bilhões de reais. Né? Então, percebam que é um número muito alto, né? É um valor muito alto, e este valor
que está sendo utilizado para esses benefícios poderia estar sendo investido em mais saúde para a sociedade, em mais educação, mas não, ele está sendo utilizado para uma situação que pode ser evitada, porque o acidente do trabalho ele pode ser evitado, né? Então, a gente diminuindo os acidentes, a gente consequentemente vai também diminuir essa questão desses benefícios e esse recurso da Previdência pode estar sendo investido em outras situações como mais saúde e mais educação e a sociedade vai ganhar como um todo, tá? Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre a CAT. Então, a gente já falou o que é um acidente de trabalho, os tipos, falamos das consequências, agora a gente tem que falar do registro que é feito, né? Então, após o acidente do trabalho, deve ser emitido a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Márcia, quem tem a obrigação de emitir a CAT? Inicialmente, a obrigação de emitir a CAT é da empresa, do empregador, e ele está sujeito a ser penalizado em caso de omissão, tá? Então, após o acidente, a empresa tem a obrigação de emitir a CAT, e se não fizer, ela pode ser, inclusive, multada, tá certo? Qual é o prazo para a emissão dessa CAT? A Previdência Social estabelece que, após a ocorrência, após o acidente, a empresa tem 24 horas ou primeiro dia útil após a data da ocorrência para emitir a CAT. Porém, em caso de óbito, a CAT deve ser emitida imediatamente. Então, quando há um acidente e há o óbito daquele trabalhador, de imediato deve ser emitido a CAT. É importante a gente citar que a CAT tem 3 tipos de CAT. A CAT inicial, que é aquela CAT, ocorreu o acidente, emite-se a CAT inicial. Temos a CAT de reabertura e a CAT de comunicação de óbito. O que é uma CAT de reabertura? Vamos imaginar que o trabalhador ele se acidentou, foi feita uma CAT inicial, ele se afastou, fez o tratamento, retornou ao trabalho, tá? Depois, ele teve um agravamento ainda decorrente daquele acidente que já havia sido comunicado. Aí vai se fazer uma CAT de reabertura. E vamos dizer que depois esse trabalhador ele veio a óbito. Então, faz-se o quê? Comunicação de óbito. Lógico, se no ato do acidente o trabalhador ele já veio a óbito, não vai ser necessário emitir as 3, apenas a comunicação de óbito, ok? Agora nós iremos falar um pouco sobre situações que levam a acidentes, né? Hoje nós temos 2 conceitos, que é o ato inseguro, que é a mesma coisa de comportamento inseguro, e a condição insegura. Vamos para os slides. Aqui no slide eu coloquei 2 imagens que representam bem a diferença do que é um ato inseguro e do que é uma condição insegura. O ato inseguro, comportamento inseguro, ele tem a ver com comportamento, com ações em que o trabalhador ele toma, né, mesmo sabendo que ele está agindo de forma errada, ele sabe que não deveria estar fazendo aquilo, mas mesmo assim prefere correr o risco e faz, né? Então, nessa primeira foto, onde vocês estão visualizando um trabalhador, ele empilhou, né, ao invés de usar uma escada, que era o equipamento mais adequado, ele empilhou 3 baldes, né, e está fazendo uma situação que a gente pode considerar como sendo um comportamento inseguro. Ele sabe que não deveria estar fazendo dessa forma, que existe o risco dele cair, e mesmo assim ele preferiu correr o risco. Então, para esse comportamento, para essas ações em que o trabalhador sabe que está fazendo de forma errada, que não deveria estar fazendo, ele até conhece a forma correta, mas prefere correr o risco, tá? A gente classifica, define como sendo um comportamento inseguro. E na outra imagem, vocês estão vendo, né, uma situação em que existe um risco até de um curto-circuito, né, que representa bem uma condição insegura. A condição insegura tem a ver com as condições do ambiente de trabalho. Então, as situações em que o ambiente favoreça aquele acidente. Vamos dar alguns exemplos, além dessa imagem que vocês estão vendo aí, né? Onde foi colocado vários adaptadores, vários T's, que a gente chama, né? Ligado vários equipamentos elétricos, isso pode levar a um curto-circuito, né? E daí pode ter um prejuízo material do maquinário, ou até mesmo começar um princípio de incêndio, devido a essa quantidade de equipamentos ligados numa só tomada, né? Aí a gente estabelece como sendo uma condição insegura. Outras situações que a gente pode citar é um maquinário que não tem um dispositivo de segurança, ferramentas que não estejam adequadas ou que estejam quebradas e que
foi feito algum improviso ali, tá? Então, tem várias situações no ambiente de trabalho que ele pode favorecer para que ocorra um acidente. Então, quando vem do comportamento do trabalhador, a gente classifica como sendo um ato inseguro, um comportamento inseguro. Quando tem a ver com as condições do ambiente, as condições em que o trabalho está sendo desenvolvido, aí a gente classifica como condição insegura. É importante que a gente faça uma ressalva, tá, pessoal? Em 2009, saiu uma portaria que retirou da legislação esse termo ato inseguro. Então, por mais que a gente conheça a definição do que é um comportamento seguro, que é uma condição insegura, é importante que fique claro que de 2009 para cá, através dessa portaria, que foi a portaria de número 84, tirou da legislação na NR1, que trata de disposições gerais, que é uma norma regulamentadora, tá? E lá na NR1 citava esse termo ato inseguro. Porém, o que foi entendido que, por estar presente na legislação esse termo ato inseguro, comportamento inseguro, estava ficando muito fácil para o empregador, né, para a empresa, após um acidente, justificar aquele acidente por ter sido um comportamento inseguro do trabalhador. Tá? Então, o que foi entendido que era melhor retirar da legislação esse termo ato inseguro. Então, hoje a gente não pode, após um acidente de trabalho, simplesmente concluir aquele relatório daquele acidente como sendo um comportamento inseguro do trabalhador, porque na mesma NR1, de onde foi retirado esse termo, existe um item da norma que diz que a empresa tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir. Então, cumprir as normas de segurança e fazer com que o seu funcionário cumpra. Então, de uma certa forma, mesmo sendo um comportamento inseguro do trabalhador, é responsabilidade da empresa fiscalizar isso aí e não permitir que isso ocorra na instituição, ok? Bem, e para a gente finalizar a unidade 1, nós iremos trabalhar agora riscos ambientais. É importante primeiro a gente entender o que é um risco ambiental. Dentro do ambiente de trabalho, nós temos diversos riscos. Esses riscos, dependendo da sua intensidade, da sua natureza, da sua concentração e dependendo do tempo em que o trabalhador vai se expor a esse risco, ele pode vir causar um dano ao trabalhador, tá? Um dano à sua integridade física, à sua saúde. Tá? Esses riscos ambientais, eles podem ser controlados, mas o primeiro passo é a gente identificá-los, reconhecê-los. Então, esses riscos ambientais, eles foram divididos em 5 grupos, tá? Aqui no slide, vamos ver aqui no slide, eu dividi esses grupos, né, para que a gente identifique. São 5 grupos. Nós temos o grupo dos riscos físicos, que são representados pela cor verde. Eu já fiz questão da gente já tratar um pouco agora dessa questão da cor padronizada do grupo, porque numa próxima unidade nós iremos trabalhar mapa de risco e é necessária essa informação. Então, o grupo 1 é o grupo dos riscos físicos, que são representados na cor verde. E quem faz parte, Márcia, desse grupo? O ruído, o calor, o frio, pressões, umidade, radiações, ionizantes, não ionizantes, vibrações, entre outros, tá? Temos o grupo 2, que são o grupo dos riscos químicos, que são representados pela cor vermelha. Quem faz parte é poeira, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas. Temos o grupo 3, que são os riscos biológicos. A cor padrão é a cor marrom. E quem faz parte são micro-organismos, fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, entre outros. Temos os ergonômicos representados na cor amarela, onde nós vamos ter levantamento e transporte manual de peso, atividades monótonas, repetitivas, ritmo excessivo de trabalho, posturas inadequadas, trabalhos em turnos, noturnos. E o quinto e último grupo, nós temos os riscos de acidentes. São aquelas situações, as outras situações que possam levar a um acidente, também conhecido como risco mecânico, representados na cor azul. Quem vai fazer parte? Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, risco de incêndio, de explosão, risco com eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos e qualquer outra situação que possa levar a um acidente do trabalho, ok?
Bem, pessoal, é importante agora eu reforçar para vocês a importância de vocês estarem lendo o book, o livro da disciplina que vocês têm acesso no ambiente. Resolvam as questões avaliativas, tá? Participem dos fóruns e mandem suas dúvidas para os tutores, tá certo? E desejo a vocês uma boa aula, um bom estudo.